Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje é o dia 24 de março de 2021, uma quarta-feira. Nós estamos iniciando as nossas atividades aqui no Chapter da Avenida 1, Avenida dos Metacoaches, o programa de aprendizagem continuada. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês e, como vocês estão observando, os que estão chegando aqui, que já estão aqui na sala, aqueles que estão nos acompanhando nas outras mídias e redes sociais, têm visto que algumas novidades têm acontecido no nosso meio. E isso é porque a Sociedade Brasileira de Neurosemântica está buscando uma intervenção mais presente, marcar uma relação mais próxima com a comunidade brasileira, bem como difundir a neurosemântica aqui no Brasil e permitir que outras pessoas se acheguem e se beneficiem desses conhecimentos que nós temos da experiência e da prática. Para quem é metacoach, para quem já fez algum dos cursos da neurosemântica e deseja fazer o metacoach, nós temos nesse encontro de Chapter, de quarta-feira, um programa de aprendizagem continuada, onde nós continuamos exercitando aquilo que nós treinamos nos cursos de neurosemântica. E toda quarta-feira nós nos reunimos aqui em duas modalidades. Este encontro da Avenida 1, que é destinado a quem conhece, quem tem base em neurosemântica ou fez o practitioner em PNL, porque pode acompanhar e entender o que está acontecendo. E o Avenida 2, que é um trabalho de palestras e divulgações que o grupo de marketing, né, aqui representado pela nossa querida Rosana Gabriela, e coordenada pela nossa Juliana Leal, que é a nossa diretora de marketing, promove para que as pessoas que não conhecem neurosemântica, não conhecem PNL, possam ter um acesso a um conteúdo interessante, uma experiência inovadora, e venha para a palestra adquirir conhecimento, passar pela experiência de uma forma diferenciada, né? E agora, a partir da semana que vem, no segundo momento do Chapter, entre 20 e 21 horas, nós vamos reativar o nosso programa de mesa de mentoria para os metacoaches, né? Então, todos estão bem-vindos para o primeiro momento, e aí, no segundo momento, os metacoaches vão para uma sala paralela, para um encontro particular, para que eles possam interagir entre si e trabalhar as habilidades, modelar experiências, para que possam alavancar os seus negócios de metacoach. Bom, quem não me conhece ainda, eu sou o Gerson Sena, sou integrante do comitê que organiza o Chapter, e eu sou o auxiliar direto da dona Alda Colombo, que é a nossa representante aqui também do comitê, junto com a Lídia Batista, que é a nossa coordenadora de agenda. Ela é responsável por organizar essas palestras. E eu gostaria de convidar a Alda para dar as boas-vindas a vocês também e fazer a apresentação da nossa querida Dayana Tibério, que vai falar hoje da modalidade habilidade de escuta para os metacoaches. Alda? Ok, então, excelente noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um capítulo onde nós temos o privilégio da Daiane nos presentear hoje justamente com essa habilidade de escuta, onde prevalece em toda a nossa metodologia o processo de metacoaching. Então, Daiane, eu não arrisco apresentar você, porque eu conheço algumas habilidades e especialmente a tua maestria nesta área, como coach, como trainer, como psicóloga, como consultora. E aí eu não sei mais quantas outras habilidades a gente pode acrescentar aqui que você é mestre. Mas me sinto muito honrada com a sua presença e principalmente muito grata pela tua disponibilidade, pela tua generosidade de entregar esse conteúdo para nós, para que a gente realmente
possa fazer a festa da vida acontecer num momento tão desafiador, tão trabalhoso para nós todos profissionais da área do desenvolvimento humano. Então, que a gente, todos nós, possamos realmente aproveitar o máximo dessa sua entrega e sucesso para você mais uma vez. Gratidão. Muito obrigada. Boa noite a todos, né? A única qualidade, na verdade, que nesse momento eu acredito que mais me define, que é uma qualidade super nova, que eu estou desbravando e aprendendo, é a de mãe, né? Então, assim, eu acho que todas as outras habilidades ou títulos tá numa caixinha por enquanto, tá numa gavetinha por enquanto, porque a de mãe tá tomando a agenda toda, todos os momentos. Mas que bom que eu consegui esse momento aqui com vocês também. Quero agradecer o convite e estamos junto nessa entrega, estamos junto nesse nosso encontro daqui de hoje, porque não acontece sozinho, não é só comigo, né? A Alda já falou, sou psicóloga, sou metacoach, sou trainer e estou aqui sempre querendo me desenvolver mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho. Tem alguns livros ali que são de história, de romance, mas tem alguns livros também que são de trabalho, então eu gosto de compartilhar com vocês, aprender cada vez mais. E um deles, fazendo propaganda do tio Michael, né, gente? O livro de benchmarking, tá? Não é exclusivamente do nosso formulário de benchmarking. O livro é sobre o que é, de fato, o benchmark, como que você constrói um benchmark, qual que é a importância, qual que é a utilidade dele. E, lógico, lá no finalzinho tem sobre como você melhorar as suas habilidades também no processo de coaching em função do benchmarking. Sem ser passada, na semana retrasada, a gente falou sobre apoio, habilidade de apoio, e eu dei uma introduçãozinha rápida também sobre a questão do nosso querido formulário de feedback, né? Qual que é a importância dele, o que ele serve, como que ele serve para a gente. Gerson e Alda também me corrijam aí se eu estiver falando alguma coisa errada daqui para frente com relação à campanha que a gente está fazendo do movimento, né, do estudo continuado das sessões de metacoaching também. E então é o momento da gente poder destrinchar 8 dias de treinamento em 52 semanas desse ano, para poder, de fato, mergulhar nisso e aprender um pouco mais, cada vez mais. Não só para nós mesmos nas nossas vidas, mas também, como a Alda falou, nesse momento muito atípico e muito desafiador que a gente está passando, poder trazer um pouquinho mais de clareza, um pouquinho mais de apoio, um pouquinho mais de escuta para os nossos clientes e nossos alunos. Beleza? Da vez passada a gente falou de apoio e dessa vez eu recebi alguns feedbacks também no final com relação a como que a gente poderia fazer um pouquinho melhor. Então, eu vou pedir de vocês a ajuda para trazerem exemplos, na hora de trazer uma dúvida, trazer exemplo também, olha, como que a gente poderia usar tal habilidade, tal subhabilidade nesse caso, nesse exemplo, e contribuir. Porque não sou craque, master, blaster de todas as respostas no benchmark, estou aqui também com vocês aprendendo, então quero que a gente tenha essa troca. Beleza? Uma perguntinha básica para a gente iniciar. Todo mundo aqui já tem a certificação de MetaCoach? Todo mundo já fez a certificação? Não. Beleza. Ok. Beleza. Então, eu vou tentar dividir a conversa para aquele que quer a certificação também e para aquele que quer usar a habilidade no processo de coaching. Ok? Coisas diferentes. E também para aquele que quer desenvolver a habilidade de benchmarking. Ok? Beleza. Eu compartilhei com vocês, da vez passada, um pouquinho de como que eu faço a minha bagunça de formulário. E eu tenho, pelo menos, sempre 2 formulários comigo, quando eu vou estudar ou quando eu vou fazer uma sessão lá dentro dos 8 dias de treinamento. Que são, olha a minha baguncinha. Tá vendo? Um deles eu uso para estudar,
e é essa bagunça mesmo que vocês estão vendo, tá? E outro eu uso como guia de sessão. Então, eu pego, eu marco no benchmark aquelas habilidades que eu acho que são mais fundamentais e necessárias para a minha sessão rodar mais redondinha, para ela sair melhor. Porque na hora, se eu estiver pensando em todas as subhabilidades, e se eu não me engano são 100 e poucas subhabilidades, não estou lembrada direitinho, se eu for pensar em cada subhabilidade, na hora eu não vou fazer a sessão, ok? Então, eu marco, por exemplo, uma que eu acho muito importante dentro da habilidade de escuta é clareza. Então, eu marco clareza porque é um foco que eu vou dar dentro da minha sessão. E o meu benchmark de estudo, eu vou puxando setinhas e dando um jeito de encaixar aqui as definições que eu acho importantes, que eu ainda não memorizei, que eu ainda não internalizei, trouxe para o músculo das subhabilidades. Bom, a habilidade de escuta, ela é a mãe de todas as outras. Ela é a chave mestra de todas as outras habilidades. Se você não escuta, você não faz nada de coaching, ok? Ah, mas por que a primeira é apoio e a segunda é escuta? Porque o tio Michael quis assim. Só que a mais importante é escuta. Porque a partir da escuta você consegue apoiar melhor. A partir da escuta você apoia melhor e seu cliente se sente mais confiante, mais confortável, mais seguro para se abrir mais. Ele abrindo mais, você consegue desenvolver cada vez mais a sua escuta e consegue fazer perguntas de melhor qualidade. Você fazendo perguntas de melhor qualidade, você vai conseguir entrar cada vez mais no jogo interno do seu cliente, que é isso que a gente quer. Conseguir entrar no jogo interno do nosso cliente para conseguir navegar com ele e conseguir trazer mais clareza daquela confusão toda que ele está fazendo, para que ele consiga ter um resultado que ele quer, uma melhoria que ele quer, ok? E depois você consegue fazer meta-perguntas, você consegue fazer uma indução de estado, receber e dar feedback. Beleza? Então, Dai, qual que é a habilidade fundamental que você fala, que você acha que eu deveria começar primeiro? Escuta. Não sei nada, estou enferrujado no benchmark, estou enferrujado na sessão de coach, escuta. Ok? Porque da escuta ela vai ramificar para as outras. Como que eu sei que a pessoa está apoiando? Como que eu sei que a pessoa está fazendo pergunta? Se eu estou escutando. Eu enquanto coach ou eu enquanto benchmark. Eu tenho que escutar para saber o que está acontecendo naquela dança, naquela conversa. Beleza? O Michael tem uma citação, eu não vou lembrar direito se foi numa das nossas sessões prévias de meta-coaching ou se está no livro isso. Mas ele tem uma citação que eu sei tudo, minha colinha, eu sei tudo sobre o processo de meta-coaching, mas eu não sei nada sobre a vida do cliente. Então, a ignorância é a minha melhor ferramenta. Ok? Ou seja, lá no comecinho do treinamento, ele vira e fala assim, começa com enquadramento de nada sei. Usem enquadramento de nada sei. A todo momento. Porque ali dentro daquela dança, daquela troca, não é sobre você. Em hipótese alguma. É sempre sobre o cliente, sempre sobre o mapa do cliente. Ok? Então, a nossa melhor ferramenta dentro da habilidade de escuta é a nossa famosa ignorância. Aproveitem, usem-a da melhor forma possível. Beleza. Com relação à habilidade de escuta, então. Começando ali naquele miolo de 2.5. Eu vou começar no miolo de 2.5, vou subir e depois a gente fala das habilidades de baixo, das subhabilidades de baixo. Até esse momento, alguma dúvida, pergunta, sugestão, comentário? Se eu estou falando muito rápido, fala para eu desacelerar aí. Eu tenho um comentário. Eu tenho um comentário.
a respeito do comentário que você fez anteriormente, por que apoio vem primeiro que escuta? Então, essa é só a minha opinião, tá? Eu não quer dizer que é isso. É que apoio, sequencialmente, numa sessão de metacoach, ele vem primeiro. Ele é mais básico. É o que acontece primeiro, é o que se observa primeiro na sessão. Enquadramentos, por exemplo. Aqueles enquadramentos iniciais, o rapport com o cliente, isso é básico. Então, talvez seja por essa razão. Beleza. Obrigada, Gil. E sim, com certeza, é por essa razão e pela razão também de que se você não tem rapport com a pessoa não vai abrir a boca para falar com você. Se ela não abrir a boca para falar com você, não vai ter o que escutar. Ok? Então, tem uma lógica, tem uma sequência, sim, com certeza. Tanto que a gente começa com os enquadramentos para estabelecer relação de confiança com o nosso cliente, para que ele possa se soltar e, de fato, se abrir com a gente para que a gente possa ter o processo de coaching. Valeu, Gil, obrigada. 2.5 na habilidade de escuta. Vamos começar com um basiquinho aí da questão de contato ocular e fala. Ou seja, principalmente, tá, gente, agora que estamos no mundo virtual, contato ocular é muito importante. Mais importante até do que quando a gente estava no presencial. Porque no presencial, tem aquela coisa assim, ele está aqui na minha frente, eu tenho que dar uma atençãozinha e tal. E às vezes no digital, na internet, no virtual, ele está lá do outro lado, se eu abaixar a cabeça ele não vai ver que eu estou abaixando, se eu virar o olho para lá ele não vai ver. Não, olha para o seu cliente. Ok? Ainda tem a questão da câmera, porque, por exemplo, eu agora estou olhando para mim, não estou olhando para a câmera. Se eu olhar para a câmera, vai parecer que eu estou olhando para você. Então, tem essas pegadinhas todas. Não coloca a câmera muito distante de onde você está, porque a nossa tendência é sempre procurar as carinhas. É olhar para as carinhas em vez de olhar para aquela bolinha da câmera. Então, só uma dica extra, nada a ver com benchmarking. A questão do contato ocular. O que a gente espera é entre 75% e 95%. Ok? Novamente, o intuito disso é para a pessoa, ela está ali comigo. Não é simplesmente para mostrar para o outro que, eu estou olhando, eu estou vendo. Não, você mostra para o seu cliente que, olha, eu estou aqui com você. Esse momento é muito importante. Porque, geralmente, o que acontece? A gente tem um telefone e a gente fica, pode falar. Não, eu estou te ouvindo. É assim, o tempo inteiro. Com a grande maioria das outras relações. Então, naquela relação que você tem com o seu cliente, esteja ali com ele e principalmente nessa escuta visual, ok? Com relação à fala, a gente espera entre 35 e 55, até um 40, 60, mais ou menos, a gente pode estar esperando. Quando você fala mais do que o cliente, ou quando você fala menos, fica desproporcional a troca de informação e a qualidade da informação que você está tendo, que você está transmitindo para que, de fato, o processo aconteça, ok? Quando eu falo muito também, eu posso entrar naquele, tô batendo papo de amigo, né? Quando eu falo pouco, eu tenho aquela questão também de entrar num campo mais quase como um terapêutico, como uma psicologia. Então, uma média que a gente espera é 35, 55, 40, 60. Com relação à habilidade de encorajadores, que está aí na frente, que aí são essas 4 ou 3 opções de sim, sorrir, ok, acenos, encorajadores. Para você mostrar para o seu cliente que você está ali com ele. Não está só simplesmente uma carcassinha aqui, né? E o cara falando. Então, ok, entendi. Porque é uma coisa... inclusive, esse entendi, né? Aí é da Dai, tá, gente? É meu. É uma coisa que eu não uso e eu não gosto dentro de uma sessão de coaching. Quando a pessoa fala alguma coisa, eu viro e falo assim, entendi, como encorajador, né, para ela continuar falando. A pessoa pode virar para você, beleza, se você entendeu, então me explica. E aí?
Eu, pelo menos, eu ficaria numa saia justa, porque aí me coloca numa posição de falar, de explicar para a pessoa o próprio mapa dela, não é a minha pegada. Então, o entendi, eu também tiro fora. Peraí, gente, só um minutinho. Só um minutinho que a gente tem umas questões técnicas aqui com um baby de 3 meses. E aproveitando, enquanto a Dai faz essa assistência técnica ali, eu vou convidar você para poder registrar seu nome ali no chat do Zoom, marcando a tua presença. Isso nos ajuda bastante a manter um controle da audiência aqui. E hoje nós vamos depois comentar um pouquinho mais no final sobre o lançamento da campanha de certificação que a nossa querida Dayana comentou, lançado pela Cardone. Será que não era para ter falado? Não era para ter falado, foi excelente introdução. Então tá bom, então não sabia, desculpa. Ainda bem que você falou, porque eu já estava quase me distraindo aqui com outras coisas e deixei de comentar no momento oportuno. Obrigado. Beleza. Bom, vamos tentar continuar aqui com o nosso participante mirim também nessa história. Então, o entendi, dentro dos encorajadores, eu, Dai, não gosto, tá? Nunca ouvi do Michael ele falando I got it, or, tipo, entendi. Nunca ouvi ele falando alguma coisa desse tipo também. Então, mas também nunca perguntei se o entendi seria útil ou não útil, tá? Via das dúvidas, fica com um sorriso, fica com a cena, fica com ok, fica com tá? E cuidado com a entonação, porque às vezes vai dar uma cutucadinha, daquele tipo, é diferente do okay? Eu falo porque os meus clientes adoram os meus entendi. Tipo, você tá se ouvindo? Você tá entendendo o que você tá falando? Ok? João, ajuda a gente. Vai ajudar a gente. Beleza. Aí, passando desse encorajadores, contato ocular e fala, a gente chega em clareza. Clareza é a mesma... Desculpa, gente. Clareza é a mesma que a gente tem lá embaixo também na de perguntas. Por isso que da habilidade de escuta a gente vai ramificando para as demais. Clareza. Como que você está ouvindo como que você está usando essa palavra? O que essa palavra significa? Ou seja, você quer saber o dicionário da pessoa. Porque uma coisa é eu virar e falar assim, eu quero mais felicidade na minha vida. Ok. O que é a felicidade? Como que eu sei que a Dai está feliz? O que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? Ok? E a pergunta de clareza tem uma sacada aí por trás. Muito provavelmente o seu cliente ele não vai responder de primeira e nem de segunda. Vai vir um sinônimo, vai vir alguma coisa parecida. Então você pergunta de novo. Pergunta 2, 3, até umas 4 vezes. Ok? Passando de 4 vezes, muda a estratégia. Ou por ele não estar entendendo a pergunta do jeito que você está fazendo, tá? Ou tem alguma coisa por trás que ele está tentando te dizer e você não tá escutando. Beleza? Então, é uma perguntinha que não tente fazer, o que significa felicidade para você? Felicidade para mim é estar de bem com a vida. Ok. E passa. E continua a sessão. Não sei o que é estar de bem com a vida. Ok? Qual que é o intuito dessa pergunta, dessa subhabilidade de clareza? O intuito é eu conseguir criar um filme claro, ou seja, uma imagem dentro da minha tela mental do que o cliente quer, o mais aproximado possível do que o cliente quer. Então, eu preciso de detalhes. E para eu precisar de detalhes, simplesmente felicidade e uma vida boa não vai fazer muita diferença.
Perdão, tá, gente? Eu tomei vacina nesses dias, então eu tô enjoadinho, desculpa. Dúvidas sobre a pergunta, sobre a habilidade de clareza e como que vocês usam a habilidade de clareza? A subhabilidade, né, de clareza. Checar clareza. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tchan, 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 tchan. Ajuda aí, gente. Você fez uma pergunta, Thay? Desculpa que eu não... Desculpa, gente, aqui o pequenininho. Sim, Nada, imagina. A questão da habilidade de clareza. O quão consciente, na verdade, deixa eu fazer minha pergunta. O quão consciente você é dessa habilidade dentro de uma sessão? Se você usa essa pergunta, você usa essa subhabilidade dentro de uma sessão. De perguntar o que significa aquela palavra, aquele conceito. E lembrando, é um conceito semanticamente carregado para o cliente. Não sai perguntando tudo. É semanticamente carregado para o cliente. Você perguntou se a gente tem clareza, né? Vou falar de mim. Eu acho que eu tenho, sim, acho que eu tenho consciência hoje, né? Hoje acho que eu tenho consciência quando eu faço essa pergunta. Beleza. O que acontece? Você traz o cliente para ele montar junto com você o que ele quer. Porque na grande maioria das vezes, nem ele tem tão desenhado o que ele quer. Tão claro, né? Tão nítido, tão definido o que ele quer. Ok? Então, tem algumas dicasinhas por trás da subhabilidade de clareza. Subindo, convida a consciência ou conscientização. Ou seja, agora que você toma consciência disso, o que vem no fundo da sua mente? Então, ela serve também como uma meta-pergunta, ok? Lá embaixo. A gente não vai falar de perguntas e meta-perguntas, mas só para vocês entenderem o link que a gente vai fazendo dentro desse emaranhado do feedback. E por que é importante eu fazer essa pergunta com relação à conscientização? Para eu poder mostrar para o meu cliente o que está acontecendo. Para tirar ele do automático. Porque, às vezes, está muito claro para você, para mim, coach, que está dando sequência na conversa, está facilitando a conversa. Só que, muitas vezes, não está claro para o cliente o que ele acabou de dizer, o que ele acabou de ouvir, né? Ou a ficha que acabou de cair ali dentro. Para ele não faz sentido. Beleza? E logo em seguida vem, escuta a pergunta do cliente. Ou seja, não caiam, é literalmente o que se diz, escuta a pergunta do cliente. Não caiam na pegadinha de quererem responder. Não caia na pegadinha de querer responder. Peraí, gente, só um minutinho. Uma estratégia interessante nessas questões das perguntas de clareza é verificar, importante verificar o vocabulário que o cliente está usando, as expressões que ele está empregando, os significados que ele está trazendo, porque é nessa hora que a gente, por deduzir que está entendendo, acaba alucinando, invadindo o mapa, né? Isso é uma coisa que acontece... Interessante, Gerson, o que ela colocou, que a Day colocou, da gente buscar a clareza das expressões semanticamente carregadas, né? Porque senão a gente começa a perguntar, pedir clareza de qualquer palavra. Então, é um detalhezinho, assim, mas que faz toda a diferença, né? Buscar a clareza das palavras semanticamente carregadas. Sim, bem observado, Lígia, é isso mesmo. Obrigado.
Beleza, justamente, para eu não ficar perguntando sobre o cachorro, papagaio e periquito, é o que é semanticamente carregado e relevante naquela sessão, tá, gente? Porque às vezes é uma coisa que veio sessão anterior, ou uma coisa que talvez você pode tá em outra camada de enquadramento e não é a mais profunda. Tem coisa mais profunda que você pode perguntar sobre aquilo e não sobre uma camada mais superior. E a escuta, a pergunta do cliente é literalmente isso. Eu vou perguntar eu não vou responder, eu vou jogar de volta para o meu cliente. Tá, e a sua resposta seria? Você acabou de prestar atenção que você fez uma pergunta? Às vezes ele nem se tocou que ele fez uma pergunta. Ou às vezes ele fez a pergunta e ele já saiu respondendo no automático. Dá uma pausa, volta. Olha, você fez tal pergunta. Sua resposta. Às vezes ele faz a pergunta para a gente, que é outra coisa, tá? Outra coisa diferente. Isso eu já falei também na de apoio. Quando ele faz a pergunta para a gente, você tem várias opções. Eu não sei o seu estilo de coach, mas você tem várias opções. Eu, geralmente, não respondo direto do que eu faria. Até porque é meu mapa, minha vida, minha história totalmente diferente da história do meu cliente. E eu jogo para ele. Tá, e aí? A minha resposta com a minha história de vida vai fazer diferença na sua agora, no que você precisa agora? Se eu te falar o que eu faria, você vai fazer? Ok? Então, é uma coisa diferente. Aqui, escuta a pergunta do cliente para ficar super atento, porque às vezes no meio do automático dele, ele solta uma pergunta. Mas será por que mesmo que eu faço isso? Vamos supor que ele tenha um problema de relacionamento com o marido ou com a esposa, tá? Mas toda vez é a mesma coisa. Toda vez eu chego em casa e eu acabo discutindo, criando uma relação de conflito, desagradável. Não sei por que eu faço isso. Sabe por que eu faço isso? Vê como que é embutidinha? Sabe por que eu faço isso? E vai. Nossa, mas olha, ontem eu cheguei e foi a mesma coisa. Opa, peraí. Você viu o que você se perguntou? O que eu me perguntei? Por que você faz isso? Volta. E aí é o porquê dele. E aí você pode trocar pelo nosso porquê. Porquê que é importante para você isso que está acontecendo. Ok? Subindo, que eu adoro. Escuta inferencial. O espelhamento aí é o espelhamento de palavras, ok, gente? Então, eu vou usar as mesmas palavras. E um ponto muito importante que eu sei que está acontecendo apoio é quando a pessoa está reconhecendo. E se eu sei que ela está reconhecendo, é porque ela está escutando as palavras e ela está repetindo exatamente aquela sentença semanticamente carregada. Então, já faz outro link de escuta com apoio. Escuta inferencial é quando eu escuto aquilo que não foi dito. É quando eu escuto aquilo que não foi dito. Ok? E por que é muito importante? Porque são os enquadramentos que estão por trás que uma pessoa comum, de um bate-papo comum, não escutaria. Por isso que o seu cliente vai continuar no mesmo papinho que ele tem. Se ele estiver conversando com um amigo, se ele estiver conversando com um colega de trabalho, vai ficar naquele mesmo papinho. Porque, às vezes, a pessoa que está escutando não tem não está refinada essa escuta para começar a ouvir o que está por trás. O Michael dá um exemplo na apostila que o cara vira e fala assim, eu quero ser um líder eficaz. O que está inferido nessa frase? Que o cara ainda não é um líder. Que o cara ainda não faz o que ele precisa fazer para ser um líder eficaz. Ou não faz da melhor forma. Que ainda tem alguma coisa por trás
seja de crença, seja de comportamento, qualquer coisa, qualquer matriz que ele ainda não está colocando em prática para ele, de fato, atingir o que ele quer. Ok? Então, é muito melhor, por exemplo, é muito mais certeiro, eu vou muito mais rápido se eu pergunto o que está por trás do que se eu vou caminhando passinho, 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 passinho. Ok? Me dá um exemplo aí. Vamos, porque eu estou meia off aqui dos exemplos de sessões em termos de escuta inferencial. O que vocês já ouviram nas sessões de vocês? Vai lá, Gil. Vamos supor que na sessão o seu cliente, o seu coach, ele esteja falando sobre emagrecimento e que queira emagrecer tantos quilos num determinado período. E aí você pergunta, você já começou a sua dieta alimentar? Ele não estava, em momento algum, ele falou sobre a dieta. É que a dieta, ela está relacionada ao processo de emagrecimento. E como você quer emagrecer, o coach infere que isso implica em fazer uma dieta. Então, ele pergunta sobre a dieta. Sim. É um exemplo. Beleza. Novamente, tem algumas... Nós temos algumas referências, né? No nosso caso, até a gente pode falar culturais, do que implica, do que está por trás de uma vida mais saudável, de uma alimentação mais saudável, de um emagrecimento. Beleza. Então, em vez de eu perguntar o que você precisa fazer, por exemplo, eu posso perguntar, você já está fazendo tal coisa, qual que é o passo do que você já está fazendo que não está acontecendo direito para você ter o emagrecimento que você quer. Ok? Então, é refinar a escuta. Inês, você ia falar alguma coisa também? Blasco? Sim, mas a Inês vai falar, eu falo depois. Primeiras damas. Não, pode ir, Blasco. Sim, tranquilo, fica tranquilo. Então vai, Inês, eu falo depois. Não, acho que Dai, é só para eu, como metacoach, para demonstrar que eu escutei algo que estava inferido no que o cliente falou, eu tenho que fazer uma pergunta, então, né? Isso. Tá. Tipo assim, uma pergunta que demonstre que eu tô falando, tem algo subentendido aí, eu estou subentendendo algo, que coisa é essa? É isso. Tá. Tá. É isso. Obrigada, Dai. Se eu lembrar de mais alguns exemplos, eu trago. E pode ser, pegando o gancho da Inês, depois eu vou fazer a minha pergunta, mas assim, a Inês falou de fazer uma pergunta, e pode ser que também o cliente não valide, né? Pode ser que você tenha feito subentendido, alguma coisa subliminar, e não necessariamente que tenha que... O cliente é que vai validar se aquilo está inserido naquilo que ele falou, tem alguma coisa subliminar, né? E você fez essa inferência, sempre validando o cliente, o coach validando aquilo que você pergunta, óbvio, né? Não afirmando, perguntando para poder... O que eu ia perguntar, Dai, quando você diz o cliente, o coach veio e falou assim, eu quero ser um líder eficaz. Foi esse termo que você usou? Isso. No caso, supostamente, o cliente tinha usado. Mas aí, quais são as crenças, o que ele precisa fazer? Mas isso, de repente, talvez, pode ser que ele esteja sendo um líder eficaz e, na visão dele, ele acha que não. Então, quando ele diz isso, né, qual que é a referência que ele tem para dizer que ele não... Né, comparado ao quê, a quem, alguém falou, a visão dele, né, o entendimento dele. Isso é importante clarificar para entender melhor. Sim, justamente. Eu vou dançar de acordo com o mapa do meu cliente. Porque, para ele, às vezes, para mim, quem está de fora, ele é um super, mega líder e super eficaz. Só que se ele vira e fala para mim, dentro de uma sessão, eu quero ser um líder eficaz, é porque, para ele, em alguma coisa aqui por trás, para ele não está sendo. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma pergunta do que eu estou escutando, que está inferido, que
para ele não é. E aí ele vai me dar o direcionamento. Ah, não, é isso mesmo. Não é bem assim. Eu acho que eu sou um líder. Ah, você acha? Então, beleza. Então, a gente vai explorar como que ele está sendo um líder eficaz ou o que ele quer para ele ser um líder ainda mais eficaz. Okay? E perguntar para ele o que é o líder, ser um líder eficaz, né? Sim. O que é para ele presente. Sim. Porque existem pessoas que, assim, por mais que elas façam bem, elas são muito perfeccionistas. Então, nunca tá bom. E eu não sei como que... Eu não sou uma pessoa desse jeito, então eu não posso saber como que essa pessoa um dia vai se sentir realizada e completa, se sempre ela vai em busca de algo a mais. Que não é ruim também, né? Em busca da perfeição, no meu entendimento, claro. E olha o que é legal pegar essa fala do Blasco, porque eu consigo ouvir os metaprogramas por trás, tá? E vamos alucinar aqui a conversa, tá, gente? Que é só um exemplo que está na apostila do Michael. Eu quero ser um líder eficaz. Vamos supor que essa pessoa já é. Então, eu posso alucinar, eu posso inferenciar, ok? De que ele está usando o metaprograma de desconto. Estou descontando. Ele está usando o metaprograma de perfeccionismo. Não sei. Então, peraí, será que eu estou ouvindo isso? Então, ó, algum sinalzinho apareceu. Será que eu estou inferindo isso? Deixa eu perguntar. Okay? E aí a minha sessão vai para outro nível, porque eu vou perguntar para metaprogramas, eu vou perguntar para outros enquadramentos. E se for, por exemplo, o caso dele já ser um líder eficaz, e ele está usando um enquadramento de metaprograma de desconto, tá aí o caminho da sua sessão, muito provavelmente. Está usando o metaprograma de perfeccionismo, tá aí um outro direcionamento para sua sessão, tá? E aí a minha sessão, ela não fica, por falta de palavra melhor, tá, gente? Ela não fica rala, ela não fica rasa. Ela vai aprofundando. Okay? Então, nesse caso, o coaching, ao fazer essa identificação do metaprograma, ele já está identificando talvez um padrão e também explorando camadas mais profundas do processo. Sim. Uhum. Que aí tem a parte de cima, identifica padrões. Tá? Identificar padrões pode ser metaprogramas, identificar padrões pode ser padrões comportamentais também, ok? Enquadramentos que eu estou usando em determinada sequência, digamos assim, ou em determinados contextos, ou seja, eu identifico padrões da estratégia que o meu cliente está usando para ele estar naquela situação que ele está hoje, ou estratégias que ele está usando para ele não conseguir sair da situação que ele está hoje. Okay? Então, já é outra subhabilidade aí de cima. Só para eu me atualizar aqui, Gerson, a gente tem até que horas? Daí, nós vamos até às 20. Beleza. Então, deixa eu acelerar aqui um pouquinho, que qualquer coisa vocês vão me parando aí para a gente ir tirando dúvidas. Rastreia a conversa ao longo do tempo, ou seja, onde que essa conversa começou? Qual que é o meio dessa conversa? Quais são os possíveis finais dessa conversa? Para onde que essa conversa vai? Tá? Então, eu vou identificando, eu vou montando uma historinha do que está acontecendo dentro da sessão. Que é diferente de resumo, que é diferente de revisar, que está lá em apoio. Ok? Rastrear a conversa não é eu fazer um resumo, um ponto sobre onde a gente está. Eu entender esse processo de como que ela está acontecendo. Pergunta pelo não dito. Deixa eu ver se eu tenho setinhos aqui. Não. Pergunta pelo não dito. Alguém tem algum exemplo? Me falhou aqui. Exemplos de perguntar pelo não dito. Vamos lá. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui na apostila também. Eu tenho um entendimento quando a pessoa diz
que ela quer alguma coisa ou que ela não quer algo, né? E ela não está dizendo o que ela quer. Ok. É um exemplo, né? Então, você começa a... O que você gostaria de conversar nessa sessão de hoje que faria com você, faria da sua vida uma festa, né? Faria da sua vida muito melhor. Aí ele diz assim, eu não quero mais perder tempo na vida. Isso, ok. E aí você vai trazendo clareza para o seu cliente o padrão, aí você pode, estou identificando um padrão, né, de que ele está indo para a resposta negativa, entre aspas, do que ele não quer, e se ele persistir nisso, e você continua perguntando para entender o que ele quer de fato, porque é daí que você vai construir um processo da sessão. E reformula ajuda o cliente a ele ter uma palavra diferente, uma palavra que defina melhor para ele aquela situação, aquele contexto, aquela demanda que ele está trazendo. Dai, uma outra coisa, me lembrei agora de um exemplo melhor do não dito. É quando, por exemplo, o coach perguntou, está tratando ali sobre o emagrecimento dele, né? E aí ele fala da vida no trabalho, com a intensidade da vida do trabalho, mas ele não está dizendo o que realmente está acontecendo, que ele não emagrece. Eu acho que é um outro exemplo do não dito. Seria isso também? Também. É isso, Gilberto? Uma vez nós estávamos conversando a respeito disso. Sim, outro exemplo. Beleza. Perguntar pelo não dito, geralmente a gente está procurando os enquadramentos mais profundos, tá? A gente está procurando alguma crença, a gente está procurando algum metaprograma, a gente está procurando algum significado, ok? Que está ali por trás, que está meio que camuflado com entre todas as aspas, com as desculpas que está acontecendo para ele não atingir ou para ele não chegar onde ele quer chegar. Nesse caso, então, quando eu começo a explorar que crença que está alimentando aquela situação que ele não realiza, eu estou perguntando pelo não dito. Porque eu não emagreço, né? E tenho uma vida do trabalho muito grande. E o que seria, só para eu trazer esse exemplo para um enquadramento mais preciso? Pode ser um caminho, sim. Na minha percepção, poderia ser um caminho, né? Gil, se você tiver um outro ponto de vista, uma outra sugestão aí, também pode me dar um help aí. Dai? Eu acho que depende do contexto, né? Sim, depende do contexto. Pode ser um caminho, e como que fala? Eu gosto de pensar que é aquilo que está por trás, que quando você vira a chavinha, a pessoa fala, né? Dá aquele, né? Enfim, você vai calibrar da forma como você quiser, né? Como você conseguir ali na hora. Vai lá, Blasco. Eu estou aqui pensando uma coisa. O pergunta pelo não dito, a gente estava falando agora há pouco, como é que é o termo mesmo, inferencial, quando você, foi até o exemplo que o Chaves deu, o Gilberto, agora me foge o termo. O que a gente falou agora há pouco? A escuta inferencial? Isso. Tem uma relação nessa pergunta no dito com a escuta? No meu entendimento, tem. Aí eu queria validar com vocês. Escuta inferencial com pergunta pelo não dito. Tem uma relação? Para mim, tem. Sim e não. Vamos pegar, o Michael dá um exemplo. Como que acontece? Da escuta inferencial, tem alguma coisa por trás que é necessária estar acontecendo para que aquilo que você quer seja efetivado. Então, por exemplo,
eu quero ser um líder eficaz. O que está me dizendo é que ele não é ainda. Ou na cabeça dele ele não é ainda. Então, a escuta inferencial, necessariamente, aquilo ali ainda não é. Tem alguma coisa por trás. Eu quero emagrecer. Tem algumas coisas necessárias que implicam o emagrecimento. Seja ele uma dieta, seja ela uma atividade física, seja ela uma mudança de comportamento. Ok? Agora, perguntar pelo não dito, o Michael dá o exemplo na apostila no sentido de que, eu quero ter um relacionamento melhor. Mas 20 minutos de sessão, a pessoa só fala de trabalho. Ok? Peraí. Você falou lá no começo que você quer ter um relacionamento melhor com a sua esposa. Mas até agora você só falou no seu trabalho, da quantidade de coisas que você tem no seu trabalho, do papagaio, do periquito. E onde que está o relacionamento com a sua esposa? Em que momento que isso vai entrar? Tá? Então, uma coisa não pressupõe nada atrás. Só estou te jogando que você me falou disso, mas até agora não está sendo dito. Você me trouxe essa demanda, mas até agora a gente não tocou nessa demanda. Ok? Gil, vai lá. A palavra-chave aí para entender a escuta inferencial são coisas correlatas, que por trás, porém correlatas com o que o coach disse. Por exemplo, emagrecimento, dieta, liderança, pessoas. Então, embora ele não esteja falando, mas implica naquilo. O que ele está falando implica naquilo. Legal. Isso é escuta legal. inferencial. Esse exemplo do... Opa! Desculpa, é escuta inferencial, isso que o Gilberto está se referindo. Isso é escuta inferencial. E o pergunto pelo não dito é algo que, de repente, o cliente trouxe para quando ele vem, só que ele fala um monte de coisa e não cita aquilo que ele iniciou, que seria o mote da conversa. Isso. Tá dando volta, e não chega lá. Por exemplo, vamos supor que, pegar esse exemplo do Michael da apostila, né? Cadê aqui no não dito da apostila? Você disse que quer um relacionamento melhor com sua esposa, mas até agora só falou sobre o quão ocupado você está no trabalho. Ok? Vamos alucinar que tem um enquadramento de tempo. Que o buraco não seja tão fundo assim, que seja só um enquadramento de tempo. Então, o não dito ali não é nem o relacionamento com a esposa. É questão de priorização, é questão de tempo. Tá? Então, e aí é isso que a gente vai jogar para a pessoa. Tá, ok, você falou que você queria falar sobre o relacionamento com sua esposa e até agora você só está falando de XYZ. A questão, por exemplo, do inferencial, o exemplo que o Gil trouxe é muito legal. Vamos supor, eu quero ser um líder eficaz. O que pressupõe você ser um líder? Pessoas. Não tem como ser o líder de um monte de livro. Né? Um monte de garrafinha, não tem um monte de pedrinha. Não, eu tenho que trabalhar com pessoas. Então, quer dizer que na empresa que você trabalha, no papel que você desempenha dentro do trabalho, você lidera pessoas. Não, eu trabalho de frente para o computador. Ok? Então, é isso que a gente vai descobrindo com o cliente. Até mesmo para ele ter clareza do que ele quer. Da onde ele está e qual que é o processo que ele vai percorrer para chegar onde ele quer. Beleza? Ok. Reformula. Você ajuda o cliente a achar uma palavra para o que ele quer dizer. Tá? Podemos chamar dele sempre em formato de pergunta, tá, gente? Não sugira nada do seu mapa que não seja um formato de pergunta ou um enquadrado dessa forma que você... eu no mapa da DAI, eu uso a palavra X. Funciona para você? Seria útil para você nesse momento? Encaixa para você agora? Beleza?
Quem aí sabe? Rapidinho, quem aí sabe o que significa sintetizar? Seria, em poucas palavras, você dar uma ideia daquilo, do que o cliente traz. Em poucas palavras, não sei. Sintetizar e resumo são coisas parecidas, mas não são iguais. Tá aí, no lugar. Eu enxugo aquilo que o cliente falou. Olha, isso, meu conceito de sintetizar. Sintetizar é tipo assim, tudo que você me falou, você traz em uma palavra, você sintetiza. Para mim seria isso. Não sei, né? É uma habilidade que os globais têm, né, muito alta. E colocar dentro de uma caixa e colocar um rótulo lá com o nome. Cadê minha canetinha de benchmark aqui agora? Beleza, olha só. Esses conceitos que vocês estão falando tá lá na habilidade de apoio. Ok? O resumo e a revisão tá lá na habilidade de apoio. O sintetizar é unir mente e corpo. O sintetizar é unir mente e corpo. Então, é uma parada totalmente diferente do resumo ou do ponto-chave da sessão. Resumo e o revisar é aquilo que eu vou traçando em vou fazendo como que fala a palavra, gente? Aquele rastreio da conversa com o cliente. E o resumo é aquele ponto-chave. Então, a gente está falando disso. Tá lá em apoio. Aqui, o sintetizar de escuta é unir mente e corpo. Ou seja, uma parada mais elevada. Eu, particularmente, nunca vi em sessões que a gente fez, ou que eu benchmarquei dos cursos de metacoaching. Só que é quando o cliente chega e tem uma ideia de que mente, corpo e emoção, eles funcionam separadamente. E a gente sabe que uma coisa influencia na outra, uma coisa está junta com a outra. Tá? Então, é quase como eu dar uma aulinha, entre aspas, tá? Eu explicar para o cliente que, isso funciona junto, e o que você está fazendo, você está tentando separar. Por exemplo, eu não quero, chutar um exemplo aqui, eu não quero sentir raiva, porque a sensação que eu tenho no corpo não é legal, eu não quero mais sentir raiva. Primeiro que tá como diagnóstico errado, tá? E que eu vou falar o que é daqui para frente, e aí eu vou junto com ele, conscientizar de que a raiva é uma emoção necessária para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso estado. De que não é necessariamente a raiva que é ruim, mas o significado que ele está atribuindo. Tá? Então, quase quando o cliente vira e fala que uma coisa é separada da outra, 880, isso não funciona desse jeito? Só pode funcionar assim? Então, eu vou unir como que as duas coisas podem funcionar juntas. É uma parada meio doida aí de sintetizar, porque eu também tinha essa dúvida, e aí no último treinamento o Michael falou que é essa questão de unir mente e corpo. Com relação ao diagnóstico errado pelo cliente, quando o cliente ele vira e ele começa a falar de autoestima baixa, autoestima alta, e na verdade ele quer se referir à autoconfiança. Ok? Por exemplo, só um exemplo. Então você mostra para ele, você explica para ele, você tira o chapéu de coach, você entra com o chapéu de treinador nesse momento, e você vai dar uma explicação do que é autoestima, do que é autoconfiança, e você joga a pergunta para ele. Essa a separação que está acontecendo agora, essa dúvida que está tendo agora, faz sentido para você? Sempre com uma perguntinha no final, tá, gente? Para ver se o que você está falando, se o que você está
a mensagem que você está passando, ou aquilo que você está ensinando, entre aspas, está fazendo sentido no mapa do seu cliente. Então, o diagnóstico errado por exemplo, o cliente está achando que ele está com uma baixa autoestima e tudo que ele está falando é sobre autoconfiança, sobre capacidade, sobre comportamento. Ok? Beleza? Diagnóstico errado do cliente, eu posso juntar lá com perguntas de distinção, por exemplo. Se for o caso na habilidade de pergunta, se for o caso dessa distinção entre autoconfiança e autoestima, eu pergunto, você sabe a diferença entre autoconfiança e autoestima? Como que você faz essa diferença? Qual que é essa diferença para vocês? Para você? Não, é a mesma coisa. Então tá aí a chance de você entrar. Deixa eu te oferecer um ponto de vista do que nós entendemos como autoestima e autoconfiança. Qual que é a diferença dos dois para ver se faz sentido no seu mapa. Ok? Beleza? 8h03 já, passei do meu tempo, mas a gente não falou da baixo, mas eu quero saber se até agora dúvidas, perguntas, comentários e qualquer coisa, outro dia a gente volta para falar das habilidades de baixo, das abaixo de 2.5. Tchan. Se não tiver nenhuma pergunta, Dai, se você quiser fazer uma passagem rápida sobre as perguntas de baixo, a gente pode aproveitar. E aí, daqui a pouco, a gente, antes da mudança, a gente tira uma foto, né, Rosana? Legal. Então, passando rapidinho. Parafraseia é quando eu uso as minhas palavras e não as palavras do cliente. Então, é muito importante eu repetir exatamente a palavra do cliente. Então, cuidado os coaches de metaprograma de diferença, ok? Porque às vezes a gente pega e a gente escuta e faz o maior sentido, só que a minha palavra é diferente, e aí eu vou jogar uma palavra diferente que não tem nada a ver. Que tem o mesmo sinônimo, mas o mesmo significado, mas não é exatamente a palavra do cliente. Então, não muda. Dai, oi, me ouve? Lá. Rapidinho, não. Quando você falou de usar uma palavra que o cliente usou, esse é um momento que tem que ser bem cuidadoso, porque lembra, falou assim, essa palavra, você está buscando uma palavra e você coloca, aí não digo parafrasear, mas não era aquela palavra para ele que representava aquilo que ele queria dizer. Então tem que tomar um cuidado nesse momento para não, nesse sentido de parafrasear, eu estou fazendo um paralelo, né, com relação a quando você busca uma palavra melhor que se encaixe com o cliente daquilo que ele está querendo falar. E não influenciar ele com uma coisa que para ele não é aquilo exatamente, e ele acaba sendo influenciado pelo que você está falando. Eu sou, assim, uma ideia que eu estou falando aqui. Sim. Sempre quando eu vou dar uma sugestão, tá? Quando eu vou dar alguma coisa, às vezes, do meu mapa, quando o cliente pergunta, eu sempre dou um menu de opções. Então, 3 ou mais. Então, às vezes, por exemplo, se eu vou, até mesmo na questão de reformular que está lá em cima, com uma habilidade de 3.5, eu vou trazer opções para ele tentar escolher o que melhor encaixa no mapa dele. Ok? E no parafraseia, às vezes eu estou repetindo, eu tentando fazer um reconhecimento, repetindo as palavras do cliente e eu troco X com Y. Palavras-chave não repetidas, ou seja, aquelas palavras semanticamente carregadas, que fazem sentido naquele momento e eu não repeti. Detalhes insuficientes, ou seja, falta de pergunta de clareza. Okay? Eu preciso ter pergunta de clareza para eu conseguir ter detalhes suficientes naquela imagem que eu estou criando no tela mental. Coisas não ouvidas. E isso é muito fácil para nós, benchmarks do lado de cá. Porque na hora que você está ali na cadeira quente com o seu cliente, não necessariamente você está escutando o que nós, benchmarks, estamos escutando quando a gente está nesse papel de benchmark. Então, coisas não ouvidas sempre vai ter. Sempre vai ter. Porque, às vezes, a pessoa está falando de coisas muito importantes, 2 pontos muito importantes, por exemplo, que não dá para você trabalhar os 2 pontos muito importantes.
Então, peraí, com qual deles eu vou? E aí vai dependendo do processo da sessão que você tá dando continuidade, ok? Então, entender que qual que é o mais relevante naquele momento? Qual que é, se a gente colocasse uma camadinha de enquadramentos, uma camadinha de significados, qual deles, se eu fosse primeiro, faria a maior diferença para o meu cliente? O distrai é aquela pessoa que está fazendo outra coisa, vendo, até mesmo no papel, quando eu não enquadrei com o meu cliente, que eu vou estar seguindo o meu roteiro, ou que eu vou estar fazendo anotações, ok? Às vezes eu estou aqui fazendo anotações e o meu cliente não sabe. E às vezes eu olho para baixo e ele não sabe o que eu estou fazendo, tá? E às vezes ele se distrai porque, opa, peraí, o que ela está fazendo ali que eu não estou vendo? Ainda mais aqui, a gente, pela câmera. Leitura mental, quando eu uso o meu mapa para pressupor alguma coisa que não está acontecendo, ou não está no mapa no meu cliente. Desvio o assunto, tá? Às vezes por exemplo, o cliente está falando várias coisas e eu vou caçar as palavras dele. O que significa felicidade? A felicidade significa estar bem com a minha família. Ah, a família é importante para você? Opa, peraí, mas não está falando de felicidade? Peraí, vamos voltar na felicidade. Depois eu vou para a família se for alguma coisa importante. Sempre escolhe uma portinha, gente. Vão ter várias. Se a gente pensar no diamante, tem várias facetas. Nunca dá tempo de você encontrar todas. Pega uma. Dizer e falar por cima. Quando eu uso alguma coisa do meu mapa sem a pergunta, é o dizer, e o falar por cima é quando o cliente está falando e eu saio atropelando, ou com uma outra pergunta, ou com alguma coisa que não está naquele contexto, naquela hora. Beleza? Último segundo aí para perguntas, dúvidas, comentários. Gil, você abriu? Eu queria fazer um comentário a respeito do que você acabou de falar, do diamante. O diamante é uma metáfora que o Michael traz, que ele é muito importante nesse estágio da sessão, da escuta. A metáfora de que qualquer lado do diamante que você entrar, que representam portas que o cliente traz para a sessão, que você entrar ali, você vai provavelmente dar no mesmo lugar. Só que essas portas, umas são maiores que as outras. Então, o que a Daiane falou a respeito das coisas não ouvidas, que acontece muito nas sessões, é porque você não tem como bater em todas as portas. Você vai escolher aquela que você acha que é a maior das portas, é a mais fácil de chegar no ponto onde o cliente vai chegar. É aquela que vai facilitar mais. E, geralmente, aí tem uma dica, geralmente, essa porta, a melhor das portas é aquela que, por trás, tem uma distorção. Então, o comentário que o cliente faz, se você enxerga ali uma distorção, pode bater ali, que ali é uma boa porta para você entrar. Distorções como, eu não nasci para isso, se eu não tiver dinheiro, as pessoas não me respeitam, distorções desse tipo, que são sutis, mas na fala da pessoa ela aparece, né? E que, se você não bater ali, o benchmark vai marcar como coisas não ouvidas. Ok? Sobre isso, eu até queria compartilhar. Eu tive a chance, hoje eu estava fazendo uma sessão à tarde, e a cliente ela trouxe, no meio da fala dela, uma sequência, uma repetição de distorções. A distorção do tem que e a distorção da impossibilidade, né? E o objetivo técnico a minha proposta para a sessão era outra, o tema proposto que eu tinha idealizado para a sessão era outra. Mas essas distorções são elementos, né, que estão implicando um entravamento muito grande nela na realização dos objetivos principais. Então, nós gastamos 70% da sessão explorando a respeito dessas distorções, que ela mesma não tinha consciência de que ela estava fazendo e como aquilo estava impactando o avanço dela. Eu até na hora que eu comecei, falei, será que eu estou seguindo a toada certa?
Mas foi muito interessante porque a intervenção proposta já surtiu resultado de uma forma extraordinária do meio para o final da sessão. Legal, legal. Exemplos. É bem legal. E a partir do momento que a gente começa a estudar mais, né, a se ligar mais nas subhabilidades, a gente começa a ouvir isso melhor, enxergar melhor, prestar mais atenção dentro da sessão também. Legal. E aí, galerinha? Valeu a pena? O que vocês me dizem? Ficou alguma dúvida? Feedbacks, por favor. Tchau, tchau. Coraçãozinho, ganhei até coraçãozinho da Alda. Então, vamos aproveitar aí que a Rosana está presente. Vamos fazer a nossa foto para colocar lá nas redes sociais lá. Aí, eu vou fazer cara de inteligente, tá, Rosana? É impressão minha ou a Lídia está querendo aparecer também? Eu estou querendo, Rosana, mas pode tirar. Oh, Deus. Eu estava longe do escritório. Já chegou aí, Lídia? Já cheguei, né? Mas vai abrir a tua câmera também? Vamos. Ok. A folha no tamanho A4, né? Aí agora acabei de imprimir para poder conseguir ler com mais facilidade. A3. Não, A3, né? Estava A4 e fiz A3. Aí, ó. Acabei de... Formulário. Então, a minha dica... Nossa. Oi? É o formulário no tamanho A3, é isso? Inclusive, se vocês quiserem, eu mando o PDF para vocês. Acabei de digitalizar, né? E aí imprime. Aí ficou 2 itens por página, né? E pelo menos facilita a localização, né? Eu coloco, só um parêntese aqui, eu fiz um para mim, eu recortei, coloquei, eu tirei, na frente eu coloquei as 5 habilidades, escuta, apoio, perguntas, meta-perguntas, indução de estados. Eu coloquei todos esses numa página só e por um tempo eu coloquei no A3, para visualizar, fica atrás do meu computador, às vezes eu consulto, e é uma que eu uso tanto para eu fazer sessão, quanto para fazer benchmark. Eu deixo na frente essas habilidades, porque só essas que a gente olha, né, quando o MetaCoach está atendendo. No final, que a gente vai benchmarkear a habilidade de dar e receber feedback. Mas eu tenho esse, tenho que procurar aqui. Talvez eu tenha, depois, quem quiser, eu mando aí. Ah, legal. É até bacana. O desafio agora, aumentar aí um pouquinho, é usar a famosa folhinha de landscape do Tim Michael, né? Que agora ele está usando a folhinha extra a mais, além do nosso benchmark, para rastrear o processo de coaching também. Então, além dessas todas as habilidades, mais uma folhinha com o landscape da sessão. Ok. Essa folhinha está disponibilizada? Para quem for benchmark. Oi? Essa folhinha aí que eu desconheço, que eu estou faz um tempo que eu estou ausente, como? Landscape. Como que fala? A paisagem, né? Então, você tem um bonequinho, e é um papel. Você pega um papel A4 normal, você desenha um bonequinho do estado atual e um bonequinho do estado desejado. E você vai rastreando a conversa nesse papel em branco também, além das habilidades, além das subhabilidades. Uau! Tem que ser muito craque para fazer tudo isso. Um papelzinho a mais aí para gente. Um a mais. Se você já achava difícil eu fazer o benchmark, então... É assim, olha, eu vou ter que um dia fazer... Esse modelo aqui, ó. Isso. Deixa eu ver. Cadê? Não estou vendo, não. Eu não vi. Como é que você mostrou? Não, estou mostrando. Eu não estou vendo. Peraí. Ué. Cadê? Agora? Porque estava
não aparece todo mundo ao mesmo tempo aqui. Ô, Gilberto, você falou o negócio, você falou para a pessoa certa, você achava difícil, eu vou ter que fazer um dia, ou talvez mais de uma sessão, para destravar esse negócio do benchmark, que de tudo que eu tenho, assim, vejo maior dificuldade para mim, é o benchmark. Não que as outras sejam com o pé nas costas, tal, mas eu não tenho tanta dificuldade quanto o benchmark. Até hoje eu tenho muita dificuldade em fazer benchmark. Mas aí tem que fazer umas sessões para destravar isso. Olha, eu tive a oportunidade essa semana de ter uma reunião, eu, a Lídia, a Alda, com a Andréia, e nós estávamos comentando justamente isso, né? Foi aí que a Andréia teve eu compartilhei com ela a conversa que eu tive com a Dayana semana passada sobre como seria a dinâmica no segundo momento aqui do nosso encontro, e a Andréia fez um comentário de nós lançarmos uma campanha para aumentar o número de MetaCoach certificados, né? Então, vamos fazer uma parceria aí, vamos procurar MetaCoaches que têm o perfil de dar apoio, de apadrinhar MetaCoaches que queiram passar pelo processo de certificação ou queiram se empenhar para isso. Por que buscar a certificação? Por 2 motivos. O primeiro motivo é que quando a gente treina essas habilidades, nesses níveis, conforme nós temos aqui, a gente cria uma mensuração do nosso desempenho, a gente avalia como está o nosso desempenho. Eu tenho um feedback, eu tenho como avaliar como eu estou operando, entender e observar de forma sensorial, não alucinada, né? Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, que quando nós passamos pelo processo de certificação, a sociedade brasileira, ela pode colocar a nossa foto e dar detalhes a respeito da nossa indicação e indicar o nosso trabalho, porque o marketing está divulgando amplamente a sociedade, né, o trabalho da neurosemântica no Brasil, está aumentando o tráfego e o conteúdo de interesse, né, das pessoas de fora da neurosemântica, e eles vão começar a buscar MetaCoaches para poder atender, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, onde a sociedade tem passado por uma situação de turbulência significativa, né? Então, agora, você que é MetaCoach tem o seu nome lá no site, né, mas não tem aberto os seus detalhes, e-mail, além do e-mail, o endereço, o telefone, você só vai estar cadastrado lá. Agora, quando você é certificado, a sociedade ela pode dizer que você referendar, indicar o teu nome, e isso é uma coisa que nós estamos prevendo que isso vai acontecer em breve. Então, a Andréia teve a ideia de promover essa mobilização de certificação para que a gente continue não só criando esse espírito comunitário, mas também desenvolvendo e aperfeiçoando as nossas habilidades. O segundo elemento que tem acontecido é que nós nos empenhamos e criamos uma relação muito próxima entre todos nós, né? Então, por exemplo, Gilberto, eu tenho uma relação com Gilberto, e quando eu preciso de fazer uma sessão ou uma informação de forma precisa ou um detalhe preciso, eu me reporto a ele, ele me funciona como um padrinho. Então, a ideia é criar essa relação também, né? E aí, uma outra coisa que a André falou é sobre o enfrentamento desse medo que a gente tem de passar de fazer benchmarker, de receber benchmarker, de fazer sessão de MetaCoach num ambiente aberto como esse. É uma questão de nós refletirmos, né? Como é que nós estamos encarando de forma madura esse nosso enfrentamento, esse desafio? Até porque nós estamos aqui numa comunidade segura e também de gente madura. Nós não estamos num ambiente de exposição, né? Não estamos nem gravando mais a sessão. Então, é uma oportunidade para a gente avaliar como está esse nível. E eu posso testificar. Depois que eu comecei a fazer benchmarker, principalmente quando eu fui lá para o MetaCoach como team leader, eu percebi uma significativa evolução do meu desempenho,
Então, eu recomendo que a gente incentive a outros colegas, outros parceiros a romper esse receio, esse medo, porque isso não é muito salutar, né? E não é muito pertinente para uma comunidade madura. Bom, vamos lá. Vai funcionar mais ou menos dessa forma. A Inês vai fazer uma sessão com a Laís, eu vou fazer o benchmarker dela. Alda? Abre o microfone. Parar a gravação. Já parei. Não. Não? Está gravando. Oi, eu achei que tivesse